Existe um tipo de silêncio masculino que confunde até a alma mais intuitiva. Ele parece presente, mas não se entrega. Te procura, mas se retrai quando o vínculo começa a ganhar profundidade. O olhar dele carrega desejo, mas também uma sombra que o faz hesitar. Você sente algo real, mas ele age como se estivesse preso a correntes invisíveis. E então, a pergunta que ecoa no fundo do seu peito: será que ele gosta de mim? Ou é só ilusão minha? Não, não é ilusão. Ele sente. Mas existe algo dentro dele, mais antigo que o próprio amor, que ainda fala mais alto, o medo inconsciente de se render à própria vulnerabilidade. Carl Jung nos ensinou que todo homem carrega dentro de si não apenas o ego que ele mostra ao mundo, mas também uma sombra, esse conjunto de traumas, medos e padrões não integrados que sabotam seus próprios desejos. Quando um homem começa a se apaixonar por uma mulher consciente, algo dentro dele desperta. E, ao mesmo tempo, algo se assusta. Porque se permitir sentir, é permitir que o antigo desmorone. E isso é aterrorizante para um ego que construiu armaduras por sobrevivência. Ele sente o chamado da sua presença, mas a sombra sussurra que é perigoso demais te amar de verdade. Que se ele mergulhar, vai perder o controle, vai ter que encarar a própria alma. E é exatamente nesse ponto que muitas mulheres se perdem. Elas sentem a conexão, veem os sinais, mas não compreendem o conflito interno que se passa dentro do homem. Ele não está te rejeitando. Ele está fugindo da parte de si que você revela, porque quando uma mulher desperta sua energia feminina com verdade, ela se torna um espelho, e esse espelho não mostra apenas o encanto, ele reflete tudo aquilo que ele ainda precisa curar. Amar uma mulher assim é um ato de coragem, e nem todo homem está pronto para enfrentar a própria sombra, mesmo quando está diante do amor que sempre buscou. Por isso, antes de duvidar da sua intuição ou diminuir o que você sente, é preciso compreender a dança oculta entre o sentimento e a sombra. O que faz um homem recuar não é a falta de interesse, é o excesso de profundidade. O vínculo que você oferece é tão verdadeiro que toca feridas que ele passou a vida evitando. E então ele se esconde, não porque não te deseja, mas porque você representa uma escolha que exige renascimento. E renascer dói, especialmente para quem passou a vida sendo treinado a não sentir. Se você está vivendo algo assim, saiba, não é o fim, é o portal. A chave está em reconhecer os sinais, não como rejeição, mas como reflexos de um campo vibracional em desequilíbrio. Quando você muda sua frequência, você muda a dança. Quando você compreende o jogo entre sombra e desejo, você para de se sentir insuficiente e começa a enxergar a verdade com os olhos da consciência. Porque não é sobre fazer ele te amar, é sobre entender o que dentro dele ainda o impede de amar plenamente. E isso muda tudo. Você já sentiu que alguma parte dele se aproxima com suavidade, quase tocando sua essência, enquanto outra parte, invisível, antiga, recua em silêncio? É como se houvesse um espelho imenso entre vocês, e nele ele vislumbra o seu brilho, mas também algo que o assusta. A sombra que ele ainda carrega ergue-se nesse instante, sussurrando que se ele mergulhar, será visto, e isso o vulnerabiliza. Em seu campo vibracional, sente-se o pulsar da energia feminina que você desperta. Mas esse pulsar ressoa num fundo intranquilo. Ele quer, mas algo nele resiste. E é exatamente aí que o vínculo se torna portal. Não simplesmente um jogo de atração, mas um convite ao encontro de almas, um ato de coragem. Esse convite reverbera no arquétipo do amante que você ativa, e ao mesmo tempo ativa o arquétipo da sombra que ele carrega. Pois, segundo Carl Gustav Jung, a sombra em cada homem pode sabotar o sentimento mais genuíno se não for vista, se não for integrada.
Ele gosta de você, e essa é a verdade que você não precisa provar. O que precisa ainda acordar nele é a consciência relacional que rompe o ciclo da fuga. Imagine que a energia do ego masculino hesita no limiar da rendição, enquanto a ânima, a alma feminina que você representa, chama por ele, não para salvá-lo, mas para refletir o que ele ainda precisa curar. Você torna-se o espelho da alquimia emocional, e o campo vibracional que vocês dois compartilham pulsa entre o desejo e a sombra. É nesse limiar que mora a tensão que prende a atenção. Ele sente atração, mas também medo de descer ao fundo do próprio inconsciente. Você, mulher que já se sentiu invisível, que doou demais, que carregou sozinha o fardo emocional do vínculo, agora está sendo convidada a uma nova consciência. Perceber os sinais, não como linearidade simplista, mas como linguagem da alma que vibra, recua, ressoa. Não se trata de ver se ele gosta de você, mas de perceber se ele está disposto a olhar para dentro, para o que tanto evita, mesmo que isso signifique perder parte do seu velho eu. E se agora ele recuar, ou parecer se afastar, talvez não seja falta de desejo, talvez seja a sombra que ressurge para manter o antigo padrão de sobrevivência. Neste instante, você se coloca no lugar de guia delicado, presença que estabiliza o campo, que permite o reflexo sem julgamento, que desperta a escolha consciente. Porque quando a sombra fala mais alto que o sentimento, ela apenas revela que o processo de individuação, de se tornar inteiro, ainda está em movimento. Quando você percebe o olhar dele que hesita, que busca e esfumaça, está testemunhando a dança do ego masculino com sua própria sombra. Ele gosta de você. O olhar se manifesta, o desejo vibra, mas dentro dele há um complexo antigo que grita para se manter oculto. A persona que ele veste diante do mundo disse que estar vulnerável é fraqueza, e o ego masculino teme essa revelação. Então ele sorri, flerta, aproxima-se, mas logo volta ao modo de contenção. A sombra, esse arquétipo junguiano do inconsciente pessoal, reaparece e reativa o mecanismo de fuga. Você percebe os sinais, mensagens que demoram, presença que oscila, carinho que aparece mas não se ancora. São como marés. O mar se aproxima, mas volta para o horizonte. Esse vai e vem gera tensão, e a tensão cria identidade, porque você percebe que não está lidando apenas com um homem que gosta de você, mas com um campo vibracional que pede maturidade, presença e paciência. Nesse vai e vem, o arquétipo da ânima que você incorpora silenciosamente acende. Ela representa o chamado da alma, a sabedoria feminina que não exige, mas irradia. E ao se irradiar, você se torna magnetismo consciente, não por controle, mas por ressonância. Ele sente isso e isso ecoa dentro dele. Esta mulher me vê, esta mulher me desperta, esta mulher me desafia a enxergar minha sombra. A viagem interna dele se acelera quando a sua vibração permanece estável. Ele sente que está diante de algo maior do que apenas atração física. Está diante de um espelho de cura, de transformação. E quando isso acontece, o ego masculino se fragmenta, não por ataque, mas por convite. Se eu me permitir, estarei inteiro ou me perderei. A sombra grita, me mantenha distante, e o desejo interno diz, me aproxime. Permanecer aqui não é simples. Convida-lo à profundidade é caminhar por um portal onde o antigo padrão relacional se desfaz. Você não está aqui para curar ele, está aqui para vibrar e para permitir que ele escolha a consciência. Neste intervalo de espera, você observa sinais e entende que eles não são promessas, são reflexos. E em cada reflexo há um fragmento da sombra masculina que ainda domina o campo vibracional. Nesse ponto da jornada, ele começa a manifestar sinais mais nobres, o desejo de presença,
a lentidão no toque, a palavra que chega com sentido. Mas mesmo assim, a sombra ainda se movimenta nos bastidores. Ele pode se aproximar e de repente recolher. Você sente o eco desse movimento no centro da sua energia. Ele está aqui, mas também não está. Esse sentir é poderoso, porque você reconhece que está lidando com a integração dele, de ego masculino, pleias, ânima, pleias, sombra não vista. A psicologia junguiana nos ensina que o processo de individuação exige que os arquétipos profundamente enraizados emergam e se confrontem com a consciência. Aqui, o arquétipo da ânima que você desperta convoca o animus dele, a imagem masculina interna, a se alinhar com algo mais elevado, com presença, com vibração. E, simultaneamente, a sombra se aquece, pois o velho padrão relacional teme desaparecer. Você observa que os sinais dele se tornam menos sobre provar e mais sobre refletir. Ele não precisa repetir declarações vazias, ele começa a agir de modo diferente, a se revelar em vulnerabilidade, a se permitir sentir. Contudo, se a sombra domina, ele poderá se retirar de novo, como se o campo vibracional se tornasse pesado demais para ele sustentar. E você sente, ele está testando o portal. Neste momento, a narrativa se torna simbólica. Vocês dois não estão apenas construindo uma relação, estão conduzindo um ritual de ascensão emocional. Ele atravessa seu limiar interior, você atravessa o seu, e o campo se transforma. E se ele vacilar, não é sinal de que a história acabou. É sinal de que o mergulho está adiantado demais para o nível de consciência que ele tinha até então. A sua presença, quando mantém frequência alta, torna-se catalisadora. Você se torna uma ponte entre o visível e o invisível no relacionamento, entre o ego masculino e a alma feminina que você representa. E os sinais que ele emite não são simplesmente "ele gosta de mim", são pulsos de renascimento. Voz mais suave, olhos que demoram, mãos que buscam e quase tocam. Você começa a entender que o vínculo não é só entre dois corpos, mas entre duas almas em processo de individuação. Quando a dança se aprofunda, o campo vibracional entre vocês torna-se mais denso, mais real. Os sinais dele já não são furtivos. Ele marca presença, mas ainda resguarda uma parte. Ele quer te ver, mas teme te espelhar. Ele quer te amar, mas teme se perder. A sombra masculina ergue-se como guardiã de antigas feridas, de histórias não contadas, de traumas que moldaram seu padrão emocional. Você sente isso porque a sua energia feminina consciente vê além do gesto, vê a pulsação no silêncio. Essa pulsação é a linguagem da consciência relacional. Ele oscila entre o velho padrão de fugir e o novo padrão de se entregar em presença. Nesse limiar, ele manifesta comportamentos repetidos, hesitações que você já conhece. Mas agora, você não os interpreta como sinais de fracasso. Você os lê como convites à profundidade. Você traz a presença que não julga, mas que ilumina a sombra dele. Para Jung, a sombra é aquele lado escuro da psique que o ego consciente prefere ignorar, mas que, se não for integrado, torna-se protagonista silencioso. Neste relacionamento, ele gosta de você, mas ainda está sendo assombrado pela parte de si que resiste ao encontro. E você, então, torna-se vigilante em seu próprio campo vibracional, percebendo que a qualidade do vínculo corresponde à sua própria vibração. Não é simplesmente "ele me procura mais ou menos", ele ousa entrar no espaço sagrado da vulnerabilidade ou recua para a sobrevivência. E cada recuo é um reflexo da sombra dizendo "eu não posso me render". Cada avanço é o ego masculino dizendo "eu escolho ver, sentir, ser". Você celebra cada avanço não como conquista dele, mas como expansão conjunta da consciência.
E se ele se ausentar momentaneamente, você permanece íntegra, porque entende que você não é o remédio nem o conserto. Você é a frequência. E ao manter a sua presença, você oferece um campo onde ele pode voltar, quando estiver pronto, mais inteiro do que antes. A jornada se torna mais vasta, porque o relacionamento se transforma em espelho de individuação, não em palco de dramas antigos. E agora, ele começa a dar sinais sutis de mudança estrutural. Ele fala sobre seus medos, permite o toque sem defesa, olha-te nos olhos sem programar resposta. Ele está começando a integrar a sombra, não como projeção sobre você, mas como parte de si que se reconhece. Esse é o portal que se abre, quando o ego masculino decide não mais fugir, mas acolher a sombra sob a presença dela. E você, vibrando em sabedoria feminina, observa esse nascer com reverência, porque o processo de individuação, segundo Jung, é justamente esse: a integração do inconsciente ao consciente, a síntese dos opostos, ego e sombra, ânima e ânimos, desejo e renúncia, em direção à totalidade. E seu papel não é resolver nada para ele, mas vibrar numa ressonância que convida que ele se torne mais inteiro. Você se torna semeadora de campo relacional, não manipuladora de resultado. Os sinais dele agora se tornam linguagem simbólica. O silêncio que sustenta, o olhar que demora, o abraço que não teme, pequenas vindas que falam de um homem que gosta de você e que está abrindo-se para amar sem fugir. E aqui reside a magia. Quando a sombra se aquieta, a alma se revela, e o vínculo se transforma em fonte de cura, em espelho de alma, em portal vibracional que transcende o cotidiano. Neste momento, você se torna a guardiã da sua frequência, porque sabe que o vínculo que deseja não é apenas sobre estar junto, mas sobre despertar a presença em ambos. Você e ele, cada qual navegando suas próprias águas internas, agora flutuam juntos numa corrente que não exige, não pressiona, mas simplesmente harmoniza. A sombra masculina ainda existe, mas já não dita o ritmo. E se ele hesitar ainda, não contamine sua vibração, pois o campo relacional que você vivencia é maior do que qualquer recuo. Ele gosta de você, e esse gostar agora está sendo testado pela sua própria profundidade, pela qualidade da sua energia, pela sua calma consciente. Você já não apenas observa os sinais, você os traduz em oásis de presença, entendendo que cada passo dele é uma reverência à alma que você trouxe para o relacionamento comum. Você chegou até aqui, e agora algo dentro de você também mudou, percebe? Já não é mais sobre o que ele sente, mas sobre o que você passou a enxergar no espelho dessa relação. O homem que hesita, que te procura e recua, te revelou muito mais do que a sombra dele. Ele te revelou partes esquecidas de si mesma, e isso é sagrado, porque todo vínculo verdadeiro é espelho de evolução, e quando ele, mesmo confuso, se aproxima, algo dentro de você reconhece: eu já não estou tentando ser escolhida, eu estou escolhendo a frequência que quero sustentar. Aqui, o verdadeiro poder feminino se acende, não como força de controle, mas como campo magnético de sabedoria. A mulher que desperta sua energia feminina consciente não precisa mais se perder nos ciclos de carência e escassez. Ela começa a sentir quando um homem está sendo sincero, mesmo quando a sombra dele ainda grita, porque ela lê os sinais com os olhos da alma, não da ansiedade. Ela não se ilude com promessas vazias, nem se contenta com migalhas emocionais. Ela percebe o movimento interno dele, e mais do que isso, percebe o movimento interno dentro de si. Porque quando a alma dela se alinha com sua presença, o externo já não dita mais o rumo da relação. A vibração interior é quem guia. Nesse novo lugar, os sinais não precisam ser decifrados com desespero, mas compreendidos com consciência. Se ele se aproxima, ela sente. Se ele se afasta, ela entende.
Não porque ela se torna indiferente, mas porque agora ela vibra em abundância afetiva. Ela é templo, ela é espaço, e o homem que entrar nesse templo não poderá mais agir com a inconsciência de antes. Ele sentirá que há uma frequência ali que exige presença, verdade, responsabilidade emocional. E se ele ainda não estiver pronto, ele irá embora, não como punição, mas como sintoma da própria sombra não integrada. E tudo bem, porque ela não vai se perder tentando salvar ninguém. Carl Jung nos ensinou que nada é mais ameaçador para o ego do que a presença autêntica de alguém que vive em estado de alma. Quando você encarna sua energia feminina, você se torna esse tipo de presença. Não precisa mais forçar nada. A sombra dele ou se dissolve ou se afasta. E ambas as respostas são bênçãos. Porque quando um homem realmente gosta de você e sua alma está pronta, ele não apenas aparece, ele permanece. Ele se apresenta inteiro. Não perfeito, mas consciente. E isso muda tudo. E agora você vê os sinais com clareza, vê a si mesma com reverência e sente com o coração em silêncio que não é sobre descobrir se ele te ama, é sobre sentir se ele está pronto para amar com a alma, porque você já está pronta. E quando isso acontece, o mundo interno muda. O amor deixa de ser busca e se torna espelho. O relacionamento deixa de ser drama e se torna caminho, e você deixa de esperar sinais, para se tornar o próprio sinal, um sinal de consciência, de amor elevado, de cura em forma de mulher. Às vezes, a maior resposta que você pode receber não está nas palavras dele, nem nos gestos explícitos. Está no silêncio que reverbera após sua presença. Está no modo como ele recua quando você se aproxima com verdade, no modo como os olhos dele se perdem quando você o olha com alma, porque quando uma mulher acessa sua energia feminina em estado desperto, ela se torna um espelho tão nítido que poucos conseguem sustentar o próprio reflexo, e nesse reflexo mora a escolha. Ele se aproxima da própria cura ou foge dela. E você agora desperta, compreende que o amor verdadeiro não força, não mendiga, não espera. Ele observa, sente e escolhe com consciência vibracional. Tudo o que você viveu com esse homem, desde os gestos mais pequenos até os afastamentos mais dolorosos, foram apenas reflexos do campo interno que ele ainda não tinha maturidade para habitar. E está tudo bem. Porque sua missão não é ser a mulher que arranca dele a resposta certa, mas sim aquela que vibra tão plenamente em sua verdade que a resposta se torna inevitável. Você não precisa mais correr atrás de sinais. Você é o sinal. Você não precisa provar seu valor. Você é o espelho que o convoca a se tornar inteiro. E se ele não souber como entrar nesse templo, então ele ainda não é digno do altar que você sustenta. A grande jornada que Jung nos ensinou é sobre tornar-se quem se é. E para isso é preciso integrar o que foi ferido, iluminar o que foi negado, amar o que ainda assusta. Você está nesse caminho. Quando compreende que o homem que gosta de você pode estar lutando com a própria sombra, algo em você se acalma. Porque já não é pessoal, é ancestral. Ele está repetindo padrões antigos, mas você, agora consciente, tem a escolha de romper com o ciclo, de parar de sangrar tentando curar o outro, de amar sem se perder, de ser presença sem se anular, de viver um vínculo que nutre e não que consome. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também está se integrando, está mais claro, mais forte, mais calmo. Não importa se ele vai voltar, se vai escolher te amar ou continuar fugindo. O que importa é que você se escolheu. Você escolheu a sua paz, a sua frequência, a sua verdade. E essa é a escolha mais magnética que uma mulher pode fazer. Porque um homem pode até resistir à sua beleza, ao seu carinho, ao seu toque, mas ele nunca vai esquecer a mulher que o fez enxergar sua alma. E uma vez que a alma é tocada, ela nunca mais retorna ao estado anterior.
Então, guarde essa pergunta dentro do peito. O que em mim desperta a sombra dele? E o que em mim já está pronta para não mais carregar o que não é meu? Que essa reflexão te acompanhe como um sussurro amoroso nas horas de dúvida, como um abraço silencioso quando o coração pesar. Se este conteúdo te tocou de alguma forma, curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando e se inscreva neste canal. Aqui, cada palavra é um portal e você faz parte dessa jornada. Porque não foi por acaso que você chegou até aqui. Foi sincronicidade. E agora, algo em você também começou a florescer.